Bem-vindos, pessoal. Muito bom dia. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Meu nome é Alexandre Barbosa. Durante essa 50 minutos, durante 50 minutos, aí, por uma hora, nós vamos conversar um pouco sobre os princípios dos 7 hábitos. Vamos ter oportunidade de discutir um pouco aí cada um dos hábitos e ter uma visão geral do que é os 7 hábitos. Vou esperar mais um minutinho, tem bastante gente entrando aqui agora. Mais um minuto e a gente, então, começa com a nossa primeira atividade. Temos uma atividade aí logo no início da nossa conversa. Muito bem, pessoal. Vamos iniciar, então, esse nosso webinar sobre os 7 hábitos. E eu gostaria de começar publicando para vocês aí uma pesquisa, uma enquete, né? Olhando aí para essa enquete, eu gostaria que você respondesse qual a dificuldade que você enfrenta para aumentar a sua eficácia pessoal. Por favor, clique aí no que vocês consideram ser a maior dificuldade para melhorar a sua eficácia pessoal. Já temos algumas respostas. Muito bem. Vamos esperar completar aí mais 30 segundos e a gente publica o resultado. Vamos lá, pessoal, vamos respondendo. Muito bem. Olha aí, vocês estão sendo rápidos, hein? Olha que beleza. Estamos já 70% aí de respostas. Qual a dificuldade que você enfrenta, para quem está chegando agora, para aumentar a sua eficácia pessoal? Qual é, né, a principal dificuldade dessas opções que nós temos aí, para que a gente possa melhorar a nossa eficácia pessoal? Mais alguns segundos. Quem está entrando agora, pessoal, olhar a enquete e responder, por favor, qual a dificuldade que você enfrenta para aumentar a sua eficácia pessoal. Não tem resposta certa, não tem resposta errada, hein? É a dificuldade que cada um sente. Ou de repente, nós tínhamos todas essas, né? Mas qual é a principal, na sua opinião? Ok. Mais um pouquinho de tempo. Perfeito. Muito obrigado. Vamos aqui terminar a nossa primeira pesquisa. Eu vou publicar aqui o resultado. Então, é lá. Disparado, né? Campeão aí das nossas opções, definir melhor as minhas prioridades. Excelente. Muito bom. E aí, em segundo lugar, temos aí interferências externas, um bom ponto também. Falta de um sistema que suporte a melhoria que eu preciso, com 19% aí, com 11% de respostas, né? E aí, falta de tempo e falta de ânimo. Perfeito. Muito bom. As respostas dizem bastante com o que nós vamos discutir aqui nesse nosso bate-papo, né? E, com certeza, definir melhor as prioridades, interferências externas, falta de tempo, falta de ânimo, né? Falta de um sistema que suporte, são
razões pelas quais, às vezes, a gente não consegue melhorar a nossa eficiência operacional. Por isso, os 7 hábitos vêm para ajudar, né? De acordo com o Jim Collins, né, o Stephen Covey criou um sistema operacional, né, tipo um Windows para eficácia operacional. E a gente vai debater os princípios que estão suportando esse sistema operacional que o Stephen Covey criou, e descrito claramente nos livros chamados 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que foi reconhecido como o livro mais influente do século XX. Ele está traduzido em mais de 40 idiomas, tem uma quantidade enorme de cópias vendidas, 30 milhões de cópias vendidas no mundo. E ele diz sobre um sistema composto por 7 hábitos que nós vamos debater e discutir hoje aqui, né? E para iniciar essa discussão, eu queria apresentar para vocês um vídeo onde nós colocamos qual é a promessa nossa em relação aos resultados da utilização dos 7 hábitos. Hoje vocês vão ouvir aí e ver o Dr. Stephen Covey discutindo um pouco quais são os resultados que a gente pode alcançar através do uso dessa ferramenta, através do uso dos 7 hábitos. Vamos ao vídeo, então. Habits are powerful forces in our lives. They determine our level of effectiveness or ineffectiveness. The purpose of 7 Habits of Highly Effective People is to help you lead your life in a truly effective way. They represent a proven process of personal and interpersonal growth that can have both immediate and lasting impact. I'm asked fairly often, are the 7 Habits of Highly Effective People as relevant today as when you first wrote about them? My answer: the greater the change, the more difficult the challenges, the more relevant the habits become. Why? Because they are based on principles of effectiveness that endure. As you learn about the 7 habits, I invite you to apply them to the specific challenges and opportunities you are facing. Watch what happens. Your effectiveness will grow. Your influence will expand. Your relationships will improve. Ok, pessoal. Então, essa é a nossa promessa. A sua eficiência pessoal vai aumentar, seus relacionamentos vão ser fortificados, né? Você vai ter efetivamente aí uma eficácia pessoal customizada. Mas eu queria explicar para vocês alguns pontos que são os fundamentos, vamos dizer assim, dos 7 hábitos. O primeiro deles são os níveis de maturidade que nós vivemos, né? Então, dentro do sistema dos 7 hábitos, a gente percebe 3 níveis de maturidade: dependência, independência e interdependência. A dependência o pronome, né, da dependência é você, né? Ou seja, eu dependo de você para alguma coisa. A gente normalmente está vivendo esse nível de maturidade quando a gente é criança, quando a gente é novo numa determinada função, numa determinada empresa.
Não? Então, eu dependo de alguém para fazer. Aí a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais experiente na nossa função e a gente vai, então, para o segundo nível de maturidade, que é de independência, né? É onde eu me julgo autossuficiente, eu cuido de mim, né? Então o pronome eu, o pronome eu. Ele parece que é, inicialmente, para a maioria do entendimento de algumas pessoas, de que é o nível mais maduro de maturidade, né? O nível mais avançado, mais elevado de maturidade. Mas, na verdade, existe um nível de maturidade acima, que é o de interdependência, onde o pronome nós, né? Onde eu começo a entender que as coisas não dependem de mim, né? As coisas dependem das outras, de um conjunto, né? Entre eu e as outras pessoas, né? Então, é o nível de maturidade de maior avanço, de maior nível, de maior capacidade de realização. E a gente vai discutir um pouco a importância da interdependência ao longo da nossa conversa de hoje. Então, se a gente analisar esses 3 níveis de maturidade dentro do sistema dos 7 hábitos, você percebe que, a partir da dependência, que é o nível básico de maturidade, eu posso desenvolver 3 hábitos para alcançar o que a gente chama de vitória particular. Ou seja, eu alcanço a vitória de mim mesmo. E a gente vai entender daqui a pouco como. E aí eu alcanço a independência e, a partir daí, eu trabalho para alcançar a vitória pública, que é a minha convivência e a melhoria dos meus resultados através da utilização, do uso da interdependência. Todos esse arcabouço dos 7 hábitos está assentado em cima de um outro círculo que eu gosto muito, que eu fiz contato com ele em 1990 e pouquinho e mudou a minha vida completamente, né? Que é o fato de que eu não consigo obter resultados diferentes, né, a não ser que eu faça de uma forma diferente. Na verdade, Einstein mesmo definiu a loucura como você buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então, eu preciso fazer de uma forma diferente. Agora, para fazer de uma forma diferente, alcançar resultados diferentes, eu preciso enxergar de uma forma diferente, eu preciso ver de uma forma diferente. Só a partir da mudança dos meus paradigmas, da forma diferente como eu vejo as coisas, eu consigo realmente realizar de uma forma sustentável ao longo do tempo, de forma diferente para alcançar resultados nunca alcançados antes, né? Se eu não enxergar de uma forma diferente, simplesmente fizer, né, praticar por conta de ordem, por conta de norma, ou por conta de porque todo mundo está fazendo, então eu vou fazer igual, não vai ser sustentável essa forma de fazer, né? E logo eu vou voltar ao nível de resultados que eu tinha antes. Eu preciso trabalhar os meus paradigmas, eu preciso enxergar sobre outras lentes, né, a forma como eu vejo o mundo. O Dr. Covey falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: se você quer fazer pequenas mudanças, trabalhe seu comportamento. Agora, para fazer mudanças realmente significativas, revolucionárias, você tem que trabalhar seus paradigmas, você tem que trabalhar a forma como você enxerga essas coisas, né? Você precisa estar associando, né, a sua forma de enxergar as coisas aos princípios, que são atemporais, que são universais, que são evidentes, que eles atuam de qualquer forma. Vamos dar um exemplo: a lei da gravidade. A gente não está vendo a lei da gravidade, mas ela atua. Se eu pular aqui do segundo andar onde moro, eu vou sofrer a ação da gravidade, né? A gente tem comando sobre a nossa vida em relação às nossas decisões, aos nossos comportamentos, mas existe um conjunto de princípios que atuam sobre esses comportamentos e afetam as consequências das nossas decisões e dos nossos comportamentos, né? Então, o que a gente quer apresentar para vocês hoje é que hábitos eu posso desenvolver, que forma diferente eu posso enxergar o mundo ou a minha vida
ou a forma, os meus comportamentos, para que eu possa atingir resultados que eu nunca atingi antes. Então, a gente começa com o primeiro hábito, né? O primeiro hábito é seja proativo. E vamos falar um pouquinho sobre o que é ser proativo. O primeiro hábito está associado a princípios de responsabilidade, de escolha, de iniciativa, de criatividade. Ou seja, eu tenho responsabilidade pelos meus atos, pelas minhas decisões. Eu escolho realizar alguma coisa. A gente tem uma forma muito comum de se comunicar dizendo hoje eu tenho que fazer isso, né? Então, isso não é uma frase proativa, né? A frase proativa é eu escolho fazer isso, né? Na hora que nós falamos lá que eu não conheço, ou uma das dificuldades que eu tenho para atingir minha eficácia pessoal é não definir as minhas prioridades, né? A definição das minhas prioridades está muito associada ao hábito 1, né? A ser proativo. Eu tomo a decisão a respeito das minhas prioridades. Eu escolho, eu tomo a iniciativa das minhas prioridades. A gente normalmente tem um paradigma comum de que a vida é assim mesmo, não tem muito que eu posso fazer, eu agora estou aqui em casa, o coronavírus, eu estou em isolamento social, não tem muito que eu possa fazer, a vida é desse jeito. A gente precisa alterar essa forma de pensar, olhar isso de uma outra forma, né? Eu sou livre para escolher, eu sou responsável pela minha felicidade, pela minha eficácia, pela minha vida, né? Eu saio de um comportamento reativo. O que é um comportamento reativo? Na hora que eu recebo um estímulo, eu respondo, ou seja, eu sou influenciado pelos humores, sentimentos e circunstâncias dessas influências que chegam através de mim, né? E deixam que elas controlem minhas respostas, né? Então, na hora que alguém é grosseiro comigo, eu sou grosseiro com aquela pessoa, né? Na hora que alguém me dá uma fechada no trânsito, eu reajo de uma forma agressiva. Eu saio dessa forma reativa e vou para um comportamento proativo. Ou seja, eu tenho a liberdade de escolher qual é a minha resposta frente a um determinado estímulo externo, né? Com base nos princípios e resultados que eu quero. Então, eu utilizo os dons que apenas o ser humano tem, né? Da autoconsciência, do autoconhecimento, da consciência, da capacidade de escolher, de tomar decisão, e paro, uso essa liberdade e respondo. E essa resposta é de acordo com os meus objetivos, com os resultados que eu quero, né? Baseado nesses princípios que nós estamos discutindo hoje, né? Então, eu quero fechar o hábito 1 com mais um vídeo, né, que tem uma relação muito forte com a nossa capacidade de criar o nosso próprio clima e de criar o espaço entre o estímulo e a resposta que nós damos para as pessoas que estão às nossas voltas. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Monday morning, and it's raining. A gray, melancholy day. On a day like this, maybe we can be excused for feeling gray and melancholy ourselves. We get into a mood, and the whole day seems to go badly. Don't you feel better when the weather outside is great? But what if you could carry your own weather within you? What about the social world we live in? Don't you feel better when you're treated better? That's being reactive to what we could call the social weather, the social culture. When you carry your weather with you, you can choose to be consistent regardless of how people treat you. That's what it means to be proactive. Being reactive is the opposite of being proactive, not taking responsibility for our own life. You always see yourself as a victim of the weather, of your moods, of someone who has it in for you. Habit 1 is based on the principle
that your life is the result of your own decisions, not your conditions, not what's happening around you. That's why habit 1 is so foundational, so basic. Unless you practice habit 1, you can never practice the other habits of highly effective people. Years ago, I was doing research in a library in Hawaii. While thumbing through a book, I came across an idea that changed my whole outlook. The author said something like this: between what happens to us, that is the stimulus, and our response is a space. In that space lies our power and our freedom to choose our response. And in those choices lie our growth and our happiness. This insight sunk deep into my heart. Even in the midst of challenging circumstances, we have this exhilarating power to choose how we will respond. For instance, the great Viktor Frankl, the Jewish Austrian psychiatrist imprisoned in the death camps of Nazi Germany during World War II, experienced unbelievable indignities and tortures. He was raised to believe that you are basically a product of your childhood. But while he was in the death camp, he began to observe some very interesting things. Different people reacted differently to the same circumstances. He himself experienced terrible things. Some of his own loved ones were killed. One day they stripped him, put him under lights, and performed experiments upon his body. At that lowest possible point, he discovered what he called the last human freedom, the power to choose your own response to any condition, to anything that happens to you. During his darkest moments, Frankl would visualize himself lecturing to his students in Austria following his release. He pictured himself teaching them about the very experiences he was having then. He came to believe that the most basic human capability of all is that between stimulus and response, man has the freedom to choose. Frankl later determined the thing that enabled survival in the death camps was not necessarily intelligence or survival skills, but a sense of purpose, a contribution yet to be made. This became the basis for his brilliant autobiography, Man's Search for Meaning. It's not what people do to us that hurts us. It's our chosen response to what they do that hurts us. As Gandhi put it, they cannot take away our self-respect if we do not give it to them. We must simply never build our emotional life around the weaknesses of other people. Otherwise, we give them permission to continue to mess up our lives. We give our future away. Several years ago, I was making a presentation on this subject of proactivity, and a woman stood up in the middle of my speech and started to give a speech on her own, spontaneously. She was filled with explosive learning and excitement. You could see it in her eyes, her gestures, her body language. And then she sensed the inappropriateness of what she was doing. She sat back down. I could hardly wait until the break to talk to her. "What happened to you?" I asked. She shared her story. She said, "I'm the full-time nurse to an extremely miserable man. He doesn't even acknowledge me, let alone show me any form of appreciation." She went on to explain that this elderly man, entrusted to her care, was absolutely miserable and took his misery out on her. She was becoming more and more depressed and hated the thought of going to work each day and facing this irritable man. All of the other nurses felt the same way. They talked even of his demise, wished for it, hoped for it, while they were taking care of him. Then she said something to me. "For you to stand up there and suggest that I am choosing to be miserable was almost too much. But then, listening to you, I suddenly realized that I do choose to be miserable."
Before, I believed I didn't choose it. He made me. But then I realized how dependent I am. I'd given my power over myself to him and his miserable behavior. As I thought about what you were saying, she said, I realized I had the power to choose and felt like I had been let out of prison. That's why I stood up. I could not contain myself. I just can't tell you what that means. This feeling of freedom is almost overwhelming. We have the power and the freedom to choose, to create our own weather each day. As Fulton J. Sheen once said, each of us makes his own weather, determines the color of the skies in the emotional universe which he inhabits. Então, pessoal, a gente viu no vídeo aí que a gente tem a opção, né, como a gente conversado antes, de escolher a nossa relação, né, carregar conosco mesmo o nosso clima. Né? Legal, vamos então aqui ao hábito 2, que é começar com o objetivo em mente. Né? Esse hábito 2, ele tem também um set de princípios de eficácia associado a ele. Né? E diz respeito a termos uma visão, a termos um comprometimento, a buscarmos um propósito, né, por trás dos nossos comportamentos, das nossas decisões, da nossa forma de viver, da nossa eficácia. Então, ao invés de pensarmos, não posso prever o que vai acontecer com a minha vida, né, eu vou deixar, como diz o sambinha lá aqui do Rio de Janeiro, deixa a vida me levar, não é isso? Não, não é deixar a vida levar a gente de forma alguma. Eu posso definir claramente a minha visão, o meu propósito, né, de vida. Eu quero buscar, né, como é que eu posso fazer diferença vivendo a vida que eu quero viver. Né? Então, eu ter a possibilidade de definir a minha visão e propósito de vida, para, a partir daí, sempre olhando esse resultado que eu quero alcançar, tomar as decisões e investir nos relacionamentos. Quando eu falo sobre o hábito 2, me lembra muito a estratégia de uma empresa. Quando a empresa... É como se eu definisse a visão e, a partir daí, a estratégia para chegar nessa visão. O Clayton Christensen, que infelizmente, nos deixou aí no início desse ano, o Clayton Christensen falava uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: a melhor forma de você identificar qual é a real estratégia de uma organização ou de alguém é onde os recursos são alocados. Então, quando eu quero viver de acordo com essa minha visão, com esse propósito de vida que eu estou definindo, eu preciso alocar os recursos nessa mesmo propósito, nessa mesma visão. Né? Se eu tenho um propósito de vida de me desenvolver profissionalmente, ser um expoente na minha profissão, né, e ser reconhecido como isso, eu preciso investir tempo de preparação, de estudo, né, de prática para ser essa pessoa. Então, quando vocês pensarem em visão e em propósito, pensem que, para que essa visão e esse propósito seja cumprido, você precisa investir seus recursos, seu tempo, seu esforço, sua energia nessas iniciativas que se conectam a essa visão, a esse propósito. Ok? Vamos aqui, então, ao hábito 3, que é focar primeiro no mais importante. O hábito 3, ele fecha a vitória particular e de uma forma bastante interessante, porque ele diz para a gente o seguinte: olha, você precisa ter foco, você precisa ter integridade, disciplina, saber priorizar. Foi uma das coisas que a gente viu lá na nossa enquete, que é os principais, pelo menos para a maioria, dos principais motivos de não ter uma eficácia pessoal melhor. Né? Eu preciso realmente sair do pensamento comum
de olhar só as coisas urgentes e dedicar tempo para elas, porque elas são urgentes e eu preciso realmente realizá-las, e dedicar tempo para o que é realmente importante. E aí, uma coisa interessante que no workshop de 7 hábitos a gente estuda com bastante profundidade, que é a matriz do tempo. Vocês com certeza já devem ter visto essa matriz em algum momento. Ela foi concebida por Eisenhower há muito tempo atrás e o Stephen Covey fez uma melhoria nela e buscou enquadrar nossas atividades nessa matriz. Então, a gente tem aí um eixo de importante e não importante contra um eixo de urgente e não urgente. E apenas, não tenho a menor pretensão de explicar toda a matriz aqui, mas só para vocês pararem para pensar um pouco, né? Tudo que está na coluna aí de urgente, que a gente chama de Q1 e de Q3, ou seja, coisas que são importantes, né? Lá no Q1, crises, reuniões emergenciais, coisas com prazos, e coisas que não são importantes, que são interrupções desnecessárias, relatórios e reuniões irrelevantes, e-mail, muitas vezes telefone celular, WhatsApp, essas coisas, estão na coluna de urgente. Essa coluna de urgente está associada ao mundo externo, elas são as interferências externas que nos afetam no dia a dia, né? Se a gente olhar para a coluna do não urgente, a gente vai ver lá o quadrante 4, que é o quadrante do desperdício, são as atividades banais, as atividades de fuga, porque se eu vivo muito em crise no Q1, eu com certeza fujo para o Q4, né? Eu fico muito tempo vendo a televisão, eu fico muito tempo desperdiçando a minha energia, porque eu acho que eu vou me reenergizar dessa forma. E o quadrante 2, que é o quadrante da eficácia, de ser proativo, de pensamento criativo, de realmente me renovar. E essa coluna é uma coluna interna. Eu estou em controle sobre essa coluna. Eu digo não ao desperdício e eu digo sim ao que é importante, mas não é urgente, e invisto meu tempo nisso, né? Existe uma série de vídeos e discussões a respeito dessa figura. Hoje em dia, ela foi utilizada pela primeira vez lá em 1989, 88, pelo Dr. Covey, numa palestra, né? Na hora que eu defino o que é importante e posiciono na minha agenda as pedras grandes, ou seja, as coisas que são importantes para mim, eu posso deixar o meu dia ser preenchido pelas coisas menos importantes, que são esses cascalhos aí. E se sobrar cascalhos? Se eu não conseguir realizá-los todos no meu dia, algum problema? Absolutamente. Eles não são importantes, então eu posso fazê-los em outra oportunidade. Então, olhando a figura do balde como um dia, né, ou uma semana, eu gosto mais de olhar a divisão de tempo por semana. Me parece melhor para administrar as urgências e as importâncias ao longo da semana. Se eu posiciono o que é realmente importante na minha agenda, né, e entendo que essas pedras grandes estão associadas à minha cadeia de valores, ao que eu considero importante, ao que eu escolhi, que são as minhas prioridades, para que eu tenha uma vida de propósito, uma vida que eu fique satisfeito de viver, na hora que eu posiciono as minhas pedras grandes ao longo da minha semana, eu tenho tempo para preencher o resto com os cascalhos, que são as coisas que não têm tanta importância, mas que, obviamente, precisam também ser realizadas, né? E aí, com o hábito 3, a gente encontra a vitória particular. Chegamos no nível de maturidade da independência e passamos, então, à vitória pública, que tem como primeiro hábito o hábito 4. Eu costumo dizer que o hábito 4 é a plataforma da vitória pública. É o conceito, o alicerce da vitória pública, porque a partir do momento que eu tenho um paradigma de pensar ganha-ganha, eu consigo praticar o hábito 5 e o hábito 6, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E a partir disso, eu posso sair de um paradigma comum, onde eu imagino que tudo é limitado, que eu vou conseguir, a frase
o ditado antigo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Para um paradigma de abundância, um paradigma que existe o suficiente e o bastante para todos e que sobra. Então, esse tipo de paradigma me possibilita, né, vamos dizer assim, a vitória, o início da vitória pública, porque ele é a plataforma que me permite viver os hábitos 5 e os hábitos 6, e o hábito 6. Só que, para eu pensar ganha-ganha, e a discussão durante os nossos workshops é bastante extensa a respeito do hábito 4, tem um conceito que eu gostaria de discutir aqui hoje, que é o seguinte: eu preciso equilibrar duas forças. A força da coragem, né? Ou seja, a vontade e habilidade de expressar os meus sentimentos e os meus pensamentos, né? Que precisa ser equilibrado com a consideração. Ou seja, a vontade e a habilidade de procurar conhecer, ouvir com respeito os pensamentos e sentimentos das outras pessoas. Por que eu estou dizendo que é importante esse equilíbrio? Se eu tiver muita coragem e pouca consideração, as minhas relações serão sempre ganha-perde. Eu ganho e você perde. Se eu tiver muita consideração e pouca coragem, as minhas relações serão eu perco e você ganha. Então eu preciso ter um equilíbrio entre coragem e consideração para pensar ganha-ganha. Muitas vezes, o pensamento ganha-ganha é interpretado como um pensamento de pessoas fracas, que não se importam em perder. Não, o ganha-ganha tem que ganhar os dois lados, o nome já diz. Eu preciso ter coragem e consideração muito bem equilibrado. Eu entendo, respeito, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas eu também tenho meus pensamentos e meus sentimentos. Então, eu preciso ter um equilíbrio dessas duas dimensões, né? Consideração e coragem. Então, como diz o Dr. Covey, o ganha-ganha é você buscar o tempo todo o benefício mútuo em todas as interações que você tem, né? Você não precisa afundar alguém para você alcançar o sucesso. Você não precisa tornar alguém menos eficaz para parecer eficaz. Você pode ser eficaz e ajudar todos a serem eficazes. Você pode fazer com que todas as pessoas às suas voltas se ajudem mutuamente e tenham sucesso a partir desse pensamento. Agora, para pensar, para viver o ganha-ganha, para buscar esse equilíbrio entre coragem e consideração, você precisa praticar também o hábito 5. Eu preciso procurar entender o outro lado. Como é que eu vou ter consideração por alguém se eu não tiver conhecimento, se eu não entender claramente, né, quais são os pensamentos, quais são as vontades, quais são os desejos, as necessidades do outro lado. Então, eu preciso entender bem as outras pessoas antes de querer ser entendido. O meu sogro fala uma frase bem interessante. Ele fala assim, e tem muito a ver com o hábito 5. Você, antes de querer ser interessante, você precisa ser interessado. Então, só a partir do momento que eu me interesso genuinamente por alguém, eu adquiro o direito de ser interessante. Então, na hora que eu vivo buscando primeiro compreender, ou seja, exercendo a consideração, né, eu posso, a partir daí, ter a coragem para buscar ser compreendido. E aí, os princípios que estão associados a esse hábito é respeito, compreensão mútua, empatia, novamente, coragem e consideração. Eu saio do paradigma comum de que eu preciso saber que as pessoas me entendem meus pontos, para não. Eu posso influenciar as pessoas, aumentando primeiramente a minha capacidade de entendê-las. Porque a partir do momento que eu sou interessado, eu consigo começar a ser interessante. Né? Muito bem. Tem alguém aqui que levantou a mão aqui. Vamos interagir.
Alguém quer colocar alguma observação aqui no chat? Acho que não. Eu vi alguém aqui levantando a mão. Não, acho que não. Muito bem. Vamos aqui ao hábito 6, então, que é o hábito 6, ele seria o resultado, né, que a gente quer alcançar. Né? A partir do momento que eu tenho uma plataforma na minha vitória pública de pensar ganha-ganha, eu procuro compreender antes de ser compreendido, né? Eu consigo criar as condições necessárias para viver o hábito 6, né? Que é criar a sinergia. Né? A sinergia ela está associada a uma terceira alternativa, a uma capacidade, a princípios de criatividade, de cooperação, de diversidade, onde não existe a minha solução e a sua solução. Ou a minha solução não é melhor do que a sua, nem a sua é melhor do que a minha. Nós dois juntos conseguimos criar uma terceira alternativa, uma solução ainda melhor do que as nossas soluções originais. Então, eu saio do paradigma, vamos chegar a um meio termo, para o paradigma de pensar numa solução que seja melhor do que a minha solução e do que a sua solução. Uma solução que só é possível na medida que nós dois nos esforçamos e vivemos, né, para criá-la. Né? Por isso que é tão importante a diversidade. Por isso que é tão importante não só respeitar a diversidade, a diferença de opiniões, de comportamento, de formas de enxergar as coisas. O que é importante, mais do que respeitar, é fazer a diversidade ser bem-vinda, comemorar a diversidade. Porque só através de pensamentos diferentes nós vamos chegar numa alternativa melhor. Nós vamos criar um ambiente sinérgico. O Dr. Cobham falou isso há muito tempo atrás. Se duas pessoas têm a mesma opinião, né, uma delas não é necessária. Não é isso? Então, pensar diferente de mim, conviver com pessoas que pensam diferente de mim, é um privilégio que eu tenho que o tempo todo celebrar, porque é a forma da gente encontrar os melhores caminhos, as melhores soluções. Finalmente, nessa degustação de 7 hábitos, a gente vai no hábito 7. O hábito 7 ele é um círculo constante de melhoria que abarca todos os outros 6 hábitos. Ele é a forma da gente estar o tempo todo melhorando, vivendo esse processo cada dia melhor no nosso dia a dia. Né? É um processo desafiante, né? Que precisa de renovação, de melhoria contínua, de equilíbrio. Né? E esse equilíbrio ele precisa satisfazer 4 dimensões que nós, seres humanos, possuímos. Né? Do nosso corpo, né? Você que exige boa nutrição, boas horas de sono, né? Gerenciamento de estresse, exercícios. A gente tem um desafio grande aí com a pandemia sobre isso. Né? O nosso coração, né? Melhorando as nossas relações, né? Melhorando, a gente chama de contas bancárias emocionais, fazendo depósito nessas contas bancárias emocionais. Né? Que eu preciso entender o que é bom para o relacionamento com uma determinada pessoa e investir nesse relacionamento com coisas que aquela outra pessoa valoriza. Né? Eu preciso buscar o equilíbrio da minha mente, aprendendo, estudando, lendo, escrevendo. E eu preciso também buscar a minha dimensão espiritual, e aqui não é uma menção necessariamente a nenhuma religião. Quando eu falo espiritual, é no sentido de valores, de legado, das coisas que estão associadas à natureza, à meditação,
as coisas que não são palpáveis fisicamente, né? Então, esse paradigma da pessoa completa precisa estar o tempo todo na mente da gente quando a gente trabalha os 7 hábitos. Eu preciso olhar para as pessoas e entender que elas possuem essas 4 dimensões. Olhar para mim e entender que eu possuo essas 4 dimensões. E que a forma de eu afinar meu instrumento é justamente trabalhar no aperfeiçoamento da vivência de cada um desses hábitos a partir dessas 4 dimensões. Como disse o Dr. Coven, não existe investimento maior do que em nós mesmos. Nós somos um instrumento com a capacidade de viver e contribuir absurdamente, de fazer coisas realmente extraordinárias. E eu queria, antes de falar um pouco sobre como vocês podem ter contato com todo esse material de uma forma mais aprofundada e dar algumas referências, eu queria passar um vídeo bastante interessante e bastante motivacional para fechar aqui o assunto 7 hábitos e já a gente conversa sobre algumas referências e algumas formas de vocês se aprofundarem nesses pontos que nós debatemos hoje.
Bem, pessoal, muitas pessoas perguntaram aí no chat como é que a gente tem acesso a todo esse material. Eu agradeço bastante a paciência de vocês e nos ouvir até agora. E eu gostaria, então, de terminar o nosso encontro compartilhando alguns últimos slides e dando, inclusive, algumas dicas aí de como é que a gente consegue nos aprofundarmos e termos acesso a todo esse material que nós, e há muito mais, que nós debatemos hoje, pelo menos. Antes de mais nada, a Franklin Covey é uma empresa especializada em melhoria de performance. A gente ajuda as organizações a melhorar os seus resultados que requerem mudanças de comportamento. E, para isso, a gente promove a grandeza das pessoas e das organizações de todo o mundo. Essa é a nossa missão. E nós cumprimos essa missão, né, através do impacto no modo como as pessoas vivem e trabalham e atingem seus grandes propósitos. É a visão que nós temos e a forma que nós entendemos que podemos cumprir a nossa missão, né? É uma empresa com mais de 30 anos de experiência, tem escritórios em todo o mundo, já ajudamos milhares de organizações e investimos muito forte em pesquisa e desenvolvimento, né? Nós temos... a primeira dica para encontrar esse material é através dos nossos workshops. Nós temos os workshops agora já definidos para o Brasil, no modalidade online, por conta aí do isolamento social. Então, nos dias 17, 18 e 19, com maiores informações no e-mail info@franklincovey.com.br, né? Teremos também para Moçambique, né, o escritório que nós temos lá, faremos uma próxima turma em Moçambique, nos dias 2, 3, 6 e 7 de julho. Maiores informações também no info.franklincovey.co.mz de Moçambique, tá? E todo esse material, todo o nosso conteúdo está dentro de uma curadoria de conteúdo chamado All Access Pass, né? Onde, através da aquisição de licenças, você tem acesso a... Bem-vindo a jornadas de impacto, você tem acesso a todos os conteúdos da Franklin Covey, que nós já... E os 7 hábitos, nós passamos rapidamente por ele como um exemplo, mas através do All Access Pass, você tem acesso a todos esses conteúdos, ainda com a ajuda dos nossos consultores para criar suas trilhas de desenvolvimento e melhorar o resultado das suas organizações. Adicionalmente, e para terminar, nós temos uma faculdade, a faculdade da Franklin Covey, onde nós graduamos em gestão de RH e também oferecemos o MBA, né? Tanto no modelo clássico, no modelo híbrido, né? Aulas online e presenciais, né? E qualquer informação vocês podem também pedir lá através do e-mail ou visitar os nossos sites. Quero agradecer muito a participação de vocês. Vou dar uma olhadinha aqui só no chat se tem alguma pergunta que ficou. Muito obrigado. Eu acho que respondi aqui, pelo menos, as perguntas que eu estou vendo, né? Sobre leitura, eu sugiro, obviamente, Os 7 Hábitos, acho que é um livro fantástico. O Sentido da Vida, também, que o próprio Covey citou, é muito interessante. E a pergunta aqui, o coração seria a parte mental? Não, o coração está associado à parte socioemocional, né? É onde nós concentramos o enriquecimento das nossas relações, né? Muito bem, eu acho que vários comentários aqui. O vídeo do webinar, eu não sei se fica disponível, mas nós teremos o outro webinar que acontecerão aí nos próximos dias. Com certeza vocês vão receber informações a respeito deles. Fico muito agradecido pela participação de vocês. Tenham uma excelente semana e estão convidados a participar dos nossos workshops e dos nossos encontros para melhor aperfeiçoarmos os nossos entendimentos e conhecimento a respeito da vivência dos 7 hábitos. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês.